Existe uma conversa silenciosa acontecendo agora mesmo na mente de cada mulher que cruza o seu caminho. Uma conversa que você nunca vai ouvir. Ela não vai te contar sobre isso. As amigas dela não vão te explicar. E nenhum desses treinadores de relacionamentos espalhados pela internet tem a coragem ou a profundidade intelectual para dizer isso de forma clara. Mas um prisioneiro político que caiu em desgraça no ano de 1513 em Florença desvendou esse enigma enquanto apodrecia em uma cela fria e imunda, com os pulsos marcados pelas cordas da tortura. O nome dele era Nicolau Maquiavel. Eles arrancaram o seu título, a sua renda e a sua dignidade. E o que ele fez quando finalmente foi solto? Ele foi para casa, acendeu uma vela trêmula na escuridão e começou a escrever observações sobre a natureza humana. Observações tão brutalmente honestas que a Igreja Católica baniu a sua obra, reis tremeram diante de suas palavras e estudiosos debatem os seus manuscritos até hoje. E enterrada bem fundo nesses textos revolucionários está uma verdade específica e cruel sobre o que as mulheres acham verdadeiramente irresistível. Uma verdade que, se você tiver o estômago para absorver, vai alterar drasticamente cada interação que você tiver pelo resto da sua vida. Isso não é uma teoria barata, não é uma opinião de internet. Isso é reconhecimento de padrões feito por um homem que assistiu de camarote grandes impérios desmoronarem simplesmente porque homens poderosos interpretaram mal as mulheres que caminhavam ao lado deles. Então, se você está exausto de tentar adivinhar, se você está doente e cansado de jogar um jogo cujas regras nunca te entregaram, preste muita atenção. Porque o que você está prestes a ouvir custou a Maquiavel uma vida inteira de sofrimento e exílio para aprender. E você vai receber isso agora, mastigado e exposto nos próximos minutos. Mas antes de darmos o próximo passo nas profundezas da mente humana, preciso te dar um aviso. Se você já percebeu que a sua bondade tem sido constantemente confundida com fraqueza, você precisa conhecer o nosso e-book, O Silêncio que faz ela respeitar você. Este não é mais um livro de joguinhos ou cantadas baratas. É um manual brutal e direto de estoicismo aplicado a relacionamentos, focado em resgatar o seu autocontrole, a sua postura inabalável e a sua dignidade masculina. É um mapa prático para você parar de reagir como um menino e começar a governar a si mesmo como um rei. O link para acessar esse material está fixado agora mesmo nos comentários. Pegue-o se tiver coragem de mudar a sua realidade, ou continue apenas escutando, se quiser apenas entender por que você continua falhando. A escolha, como sempre, é sua. Algo letal, silencioso e invisível acontece com os homens na sociedade moderna. Ninguém planeja isso. Nenhum governo anuncia isso em rede nacional. Mas devagar, dia após dia, ao longo de anos de desgaste invisível, a maioria dos homens acaba sendo domesticada. E a ironia trágica é que eles não são domesticados por mulheres, mas sim pelo conforto. O conforto é a verdadeira prisão do homem moderno. Eles param de assumir riscos, eles param de falar o que realmente pensam. Eles começam a lixar as suas próprias arestas, porque ter arestas afiadas deixa as pessoas desconfortáveis. E Deus o livre de deixar alguém desconfortável no mundo de hoje. Eles aprendem a engolir as suas opiniões em jantares de família. Eles aprendem a concordar balançando a cabeça com coisas que repudiam secretamente. Eles aprendem a encolher, a se tornar pequenos. E a parte mais perversa dessa castração silenciosa é que a sociedade recompensa esses homens por se encolherem. As pessoas dizem que ele é tão tranquilo, que ele nunca causa problemas, que ele é um ouvinte tão compreensivo. Que belo elogio fúnebre para um homem que, tecnicamente, ainda está respirando.
Maquiavel via esse exato padrão se repetindo na Itália renascentista, e isso causava repulsa nele. Ele assistiu nobres de potencial extraordinário reduzirem a si mesmos a meros bajuladores, a capachos agradáveis, simplesmente porque imploravam por aceitação de suas cortes, de seus pares e de suas esposas. Ele documentou caso após caso de homens altamente capazes, que tinham todas as vantagens possíveis, riqueza, educação, força militar, e que desperdiçaram tudo isso porque estavam aterrorizados com a possibilidade de não serem amados. Sêneca, o grande filósofo estoico, advertiu sobre isso séculos antes, afirmando que o homem que foge do sofrimento e se refugia no luxo torna-se um escravo de seus próprios medos, apodrecendo por dentro antes mesmo de morrer. Nos seus discursos, Maquiavel descreve como as repúblicas caem, não por ataques externos, mas por uma fraqueza interna e pegajosa. Os cidadãos ficam confortáveis demais. Eles param de treinar para a guerra durante os tempos de paz. Eles assumem arrogantemente que os dias bons vão durar para sempre. E então, quando a crise inevitável bate na porta, eles estão fracos demais para segurar a espada. A sua vida amorosa segue exatamente essa mesma trajetória trágica. Quando você para de se desafiar, quando você afunda em rotinas que não exigem uma gota do seu sangue ou do seu suor, quando a sua decisão mais difícil do dia é escolher qual série assistir na Netflix, algo na sua alma começa a atrofiar. Chame isso de o seu instinto, chame isso de o seu fogo interno, chame do que quiser. As mulheres também têm um nome para isso. Elas chamam de a faísca. E quando elas olham nos seus olhos e dizem que a faísca acabou, o que elas realmente querem dizer, no fundo, é que você acabou. O homem por quem elas sentiram atração foi substituído por um fantasma confortável, previsível e excessivamente concordante, que tem a mesma aparência que ele, mas que não transmite energia nenhuma. Você pode tentar se defender agora e pensar, mas a paz e o conforto não são os objetivos de um relacionamento saudável? Essa é a mentira que o homem fraco conta para justificar a sua própria covardia. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade não é a ausência de atrito, mas a firmeza de caráter no meio da tempestade. O conforto não é a sua recompensa. O conforto é a sua jaula. O homem que escolhe a facilidade em vez do crescimento já começou a assinar a própria certidão de óbito emocional. E a mulher que está deitada na cama ao lado dele, ela consegue sentir esse cheiro de morte muito antes dele próprio perceber. Se você sente que a modernidade está sugando a sua agressividade natural e te transformando em um espectro, deixe um comentário com a palavra despertar agora mesmo, para afirmar o seu compromisso com a sua própria ressurreição. Nós do Estoico Cru sabemos que o primeiro passo para a cura é reconhecer a doença. Existe uma palavra que ressoa através da história e que Maquiavel usava com mais frequência do que qualquer outra: fortuna. A maioria das pessoas traduz isso preguiçosamente como sorte ou destino, mas isso nem arranha a superfície do que ele realmente queria dizer. A fortuna, para Maquiavel, era aquela força imprevisível, caótica, muitas vezes sádica, que governa tudo aquilo que está fora do seu controle. Mercados financeiros quebram, falsos amigos te traem, planos perfeitos desmoronam em segundos. A fortuna não dá a mínima para os seus sentimentos. Ela não se importa com o seu planejamento meticuloso de 5 anos. Ela se move quando quer e como quer. E a única pergunta que realmente tem importância é como você vai responder ao impacto. E é exatamente aqui que Maquiavel lança uma bomba atômica que a maioria das pessoas tenta ignorar. Ele afirma que a fortuna favorece os jovens, os audaciosos e os impetuosos, muito mais do que os cuidadosos e calculistas. Não porque ser imprudente é uma tática genial,
mas porque o homem que age, mesmo de forma imperfeita, é o homem que dobra a realidade e a molda com as próprias mãos. Enquanto o homem cauteloso fica sentado na beira da cama, analisando cada desfecho terrível que pode acontecer, o homem ousado já criou 3 realidades diferentes e descartou 2. Epicteto ensinava que não podemos controlar o mar, mas podemos governar as nossas velas. E governar exige movimento. Agora preste atenção em como isso se conecta diretamente às mulheres, de uma forma que vai explodir as mentiras que te contaram a vida toda. As mulheres vivem em um mundo completamente inundado por homens cautelosos. Homens que demoram propositalmente 3 dias para responder a uma simples mensagem. Porque um garoto qualquer no YouTube disse que isso ativaria um gatilho mental. Homens que ensaiam obsessivamente o que vão dizer antes de abrir a boca. Homens que calculam cada movimento mínimo, como se estivessem jogando uma partida de xadrez contra alguém que nem sabe que existe um tabuleiro na mesa. As mulheres estão se afogando nessa estratégia artificial e barata. O que elas estão famintas para encontrar, o que as faz perder a respiração, é a espontaneidade pura. Eu não estou falando de loucura ou de caos destrutivo. Eu estou falando da energia de um homem que confia em si mesmo o suficiente para agir sem uma rede de segurança debaixo dele. Um homem que diz exatamente o que pensa sem passar a própria opinião por 17 filtros mentais de aprovação primeiro. Um homem que toma uma decisão firme e banca essa decisão, mesmo quando ela se mostra errada no final. Existe um momento de ruptura em todo relacionamento, em toda interação humana, em todo primeiro encontro, onde uma bifurcação aparece na estrada. Um caminho é seguro, previsível e mortalmente entediante. O outro caminho é incerto, um pouco assustador, talvez até irracional aos olhos dos fracos. E naquele milissegundo, o homem que escolhe o caminho incerto, o homem que abraça o desconforto e trata a vida como uma arena de gladiadores em vez de um exercício de gestão de riscos, esse homem acende uma fogueira dentro da mente de uma mulher que o homem seguro jamais vai conseguir riscar um fósforo para igualar. Maquiavel via essa dinâmica se repetir incansavelmente nos grandes líderes que estudou. Os generais que esperavam pela conjunção perfeita dos astros e pelo momento ideal eram sempre esmagados no campo de batalha pelos generais que criavam momentos imperfeitos e se adaptavam enquanto o sangue jorrava. Nenhum plano de batalha sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. O vencedor não é o homem com a planilha mais bonita, é o homem que ajusta a sua lâmina mais rápido quando tudo dá errado. Se você entende isso, pare de tentar planejar a conversa perfeita. Pare de escrever roteiros imaginários para o encontro ideal. Pare de esperar que a sua conta bancária, o seu corpo ou o seu alinhamento cósmico estejam perfeitos antes de você dar o primeiro passo. O universo não vai se reorganizar para facilitar a sua vida. Mova-se agora. Mova-se de forma bagunçada. Mova-se com as pernas tremendo de medo se for necessário, mas pelo amor da sua própria existência, mova-se. Porque o homem que se move é o homem que está vivo. E o homem que vive com essa intensidade é o homem que ela não consegue tirar dos pensamentos antes de dormir. Se essa verdade cortou a sua ilusão, comente a palavra movimento abaixo. Nós precisamos saber quem são os homens que estão prontos para marchar. Deixe-me entrar na sua mente e te fazer uma pergunta extremamente pessoal. Se você arrancasse o seu desejo por mulheres pela raiz hoje, se você acordasse amanhã de manhã e esse impulso biológico simplesmente não existisse mais no seu cérebro, o que você faria com o seu tempo? Pense sobre isso com uma honestidade brutal. Porque a sua resposta para essa pergunta obscura determina absolutamente tudo. Ela determina a sua atratividade, ela determina a sua confiança blindada, ela determina o calibre de mulher que vai cruzar o seu caminho
e a profundidade de qualquer conexão que você venha a experimentar. A verdade triste é que a imensa maioria dos homens modernos não consegue responder a isso sem mentir. Eles gaguejam, eles olham para o teto, eles vomitam ideias genéricas. Eles dizem que provavelmente viajariam o mundo, que tentariam focar no corpo ou que talvez abrissem um negócio próprio. Preste atenção na covardia escondida nas palavras. Provavelmente, talvez, tentaria. Isso não são respostas de um homem forjado em propósito. Isso são desejos infantis, sussurrados por homens que nunca tiveram a coragem de sentar em silêncio e construir um relacionamento com a própria alma. Maquiavel percebeu um traço fascinante que unia os homens mais dominantes da história humana. Absolutamente nenhum deles era impulsionado fundamentalmente por mulheres. Júlio César não conquistou a Gália e não marchou sobre Roma porque estava motivado a impressionar Cleópatra. Ela foi sugada para dentro da órbita dele, justamente porque a órbita dele já era colossal e inescapável. Alexandre, o Grande, não marchou até a Pérsia para arrancar suspiros de admiradoras. Ele marchou porque o fogo infernal dentro dele exigia conquista e expressão. Napoleão não construiu um império varrendo a Europa porque queria a aprovação de Josefina. Ele fez isso porque não construir um império era impossível para a sua natureza. Estava codificado no sangue dele. E sim, todos esses titãs da história tiveram relacionamentos complexos, passionais e muitas vezes destrutivos. Mas existe uma distinção que separa os deuses dos vermes. As mulheres foram atraídas pelo propósito. O propósito nunca, em hipótese alguma, foi construído para as mulheres. Essa é a lei da gravidade operando na psicologia humana. Você não consegue ver a gravidade, você não consegue falsificar a gravidade fingindo ser o que não é. Mas todo corpo celeste que entra no seu raio de alcance sente o puxão e começa a se mover em sua direção. Quando você tem uma missão sagrada, uma missão real, e não um hobby de fim de semana que você adotou para parecer culto no Instagram, mas algo que queima nas suas veias tão intensamente que você faria mesmo se fosse o último homem na Terra e ninguém estivesse assistindo, uma mutação acontece na sua essência. A sua postura física muda. O seu tom de voz desce uma oitava. O seu contato visual se torna como um raio laser. A sua tolerância para o drama alheio, para joguinhos de manipulação e para o desrespeito desaparece. Você simplesmente para de perseguir, porque o ato de perseguir exige que você pare de construir o seu império. E você, meu caro, se recusa a parar de construir por causa de um sorriso bonito. As mulheres captam essa transformação espiritual antes mesmo de conseguirem articular isso com palavras. Elas vão olhar para você e dizer para as amigas que você é diferente, que existe uma energia em você que elas não conseguem decifrar. E elas estão certas. Existe algo assustador em você. É o fato inegável de que você não precisa mais da presença delas para preencher os buracos do seu peito. Você já é uma fortaleza completa, e a plenitude interior é a única moeda neste mundo que não pode ser falsificada. Maquiavel chamava isso de estar armado com a sua própria virtude, com o seu poder interno, em vez de depender desesperadamente das armas dos outros. O príncipe que depende de exércitos mercenários sempre dormirá com um olho aberto, sempre será mais fraco e vulnerável do que o príncipe que comanda as suas próprias tropas leais. Traduzindo essa sabedoria manchada de sangue para a sua vida hoje, o homem que depende da validação, do afeto ou do corpo de uma mulher para sentir que tem algum valor, sempre será um escravo emocional. Ele será inferior ao homem que gera a sua própria honra a partir do seu trabalho e do seu espírito. E a fraqueza, meu amigo, mesmo quando está vestida com roupas de marca e perfumes caros,
É a única coisa que o instinto feminino sempre vai farejar e desprezar. Se você reconhece que passou os últimos anos sendo um mercenário emocional em busca de validação, escreva a palavra império nos comentários. É hora de declarar independência. Vamos entrar em um território que a sociedade moderna, fofa e ultrassensível, abomina discutir. Limites. E eu não estou falando daqueles limites terapêuticos suaves, onde você senta em uma roda e diz com uma voz trêmula que se sente magoado quando a pessoa faz algo. Embora a comunicação tenha o seu lugar, eu estou falando da fundação dura e fria da sua dignidade. O tipo de limite que tem um preço alto. O tipo de limite que te obriga a estar disposto a ver alguém arrumar as malas e ir embora para sempre. Maquiavel conta uma história no seu livro O Príncipe sobre César Borgia, um dos líderes mais implacáveis, frios e cirurgicamente eficazes de toda a Itália renascentista. Borgia marchou e conquistou a região da Romanha. Quando ele chegou lá, encontrou um lugar tomado pelo caos, uma terra sem lei, onde saqueadores e corruptos faziam o que queriam, simplesmente porque os governantes anteriores eram fracos demais para impor qualquer padrão de ordem. Eles queriam ser amados em vez de respeitados. Então, o que Borgia fez? Ele não fez um discurso pedindo paz. Ele nomeou um homem chamado Ramiro de Orco, um executor brutal e de sangue frio, com a missão singular de restaurar a ordem a qualquer custo. E funcionou. O medo limpou as ruas. A região se tornou estável, disciplinada e funcional. Mas então Borgia executou uma manobra psicológica brilhante. Assim que a ordem foi plenamente estabelecida, ele mandou executar o seu próprio capanga publicamente na praça, cortando-o ao meio, e culpou o homem por toda a crueldade excessiva. Borgia colheu todos os frutos da disciplina e da paz, sem pagar o preço de ser odiado pelo povo como um tirano sádico. Esqueça a carnificina política por um segundo e foque no princípio psicológico por trás disso. Borgia compreendeu visceralmente que a ordem exige fiscalização, e a fiscalização exige a coragem de tomar decisões dolorosas e desconfortáveis. Ele não rezou para que a ordem caísse do céu. Ele não implorou por respeito. Ele impôs isso com uma mão de ferro. E somente depois que o respeito foi estabelecido no chão duro da realidade, foi que coisas belas puderam ser construídas em cima dele. Os seus relacionamentos modernos operam sob essa exata mesma engenharia. Sem limites inquebráveis, não existe respeito. Sem respeito, a atração morre desidratada. E sem atração, não há absolutamente nenhuma relação que valha o sacrifício de ser mantida. É uma corrente de aço, e o primeiro elo que sustenta todo o peso é a sua capacidade de dizer não. Mas aqui está o detalhe venenoso que Maquiavel sabia e que os homens hoje ignoram. Um limite que você verbaliza, mas que você não tem a coragem de impor quando é testado, é infinitamente pior do que nunca ter estabelecido limite algum. É um tiro no próprio pé, porque cada vez que você estufa o peito, diz que não vai tolerar algo, e logo em seguida permite que a mulher cruze essa linha sem sofrer nenhuma consequência real. Você acabou de dar a ela uma aula sobre a sua verdadeira natureza. Você acabou de provar para ela que as suas palavras são vazias, que os seus padrões são flexíveis mediante um sorriso ou uma lágrima, que ela pode arrancar pedaços da sua dignidade e tudo o que ela vai receber em troca é um olhar de cachorrinho magoado e uma discussão circular que termina com você pedindo desculpas no dia seguinte. O homem que bate na mesa e diz que não tolera desrespeito, mas engole o desrespeito para não dormir sozinho, não é um homem com princípios. Ele é um menino fazendo sugestões. Sêneca dizia que o homem que se permite ser insultado convida novos insultos. E as mulheres vão testar a cerca elétrica.
Elas vão fazer isso, não necessariamente de forma consciente, arquitetada ou puramente maligna, mas como um instinto de sobrevivência biológico para checar se o homem que as protege é feito de pedra ou de gelatina. No início de qualquer relação, ela vai empurrar os seus limites. Ela vai cancelar um plano no último minuto sem um motivo grave. Ela vai soltar um comentário levemente sarcástico ou desrespeitoso na frente de amigos para ver se você abaixa a cabeça. Ela vai priorizar a atenção de outros em detrimento do seu tempo para medir a sua reação. E o milissegundo em que você responde a esses testes define a trajetória de todos os anos que virão a seguir. Se você ceder, se você der uma risadinha amarela, fingindo que não doeu, se você inventar desculpas mentais para o péssimo comportamento dela, você acabou de redigir a constituição da sua ruína. Uma constituição que diz em letras garrafais que você aceitará qualquer migalha que ela decidir jogar no chão. Mas se você segurar a linha, calmo, sem gritaria, sem chiliques emocionais, simplesmente declarando o que você aceita e o que você repudia, e então, principalmente agindo de acordo, virando as costas e retirando a sua atenção se for necessário, você escreve um documento completamente diferente. Você diz, sem usar palavras, que esse homem sabe exatamente o valor do seu próprio tempo. Maquiavel olharia nos seus olhos e diria que é 1000 vezes melhor ser rigoroso e duro uma única vez, estabelecendo a lei, do que ser leniente e frouxo para sempre. A dureza cria clareza. A clareza forja o respeito. E o respeito, preste muita atenção nisso. Não o amor romântico, não a paixão cega, não a química na cama. O respeito é o concreto armado sobre o qual qualquer coisa duradoura pode sobreviver. Isso vai doer como ácido em uma ferida aberta. Mas precisa ser dito, porque as ruas estão cheias de homens bons que estão sangrando até a morte emocional sem sequer entender de onde veio a facada. Ela vai embora, ela perde o encanto, ela abandona justamente o homem que dá absolutamente tudo para ela. Talvez não em todos os casos, mas com uma frequência assustadora que a sociedade moderna prefere esconder debaixo do tapete. E o motivo obscuro pelo qual isso acontece está diretamente ligado a uma das observações mais cruas que Maquiavel fez sobre a natureza ingrata do desejo humano. Em O Príncipe, ele solta uma constatação que gela o sangue. Ele diz que os homens esquecem a morte de seus próprios pais muito mais rápido do que esquecem a perda da sua herança. O que ele está sussurrando no meio desse humor sombrio é a chave do comportamento humano. Os seres humanos são biologicamente programados para valorizar e desejar freneticamente aquilo que eles podem perder, e não aquilo que eles já possuem e que está garantido. O que já está garantido se torna invisível, torna-se parte da mobília da casa. Quando você joga a sua vida aos pés de uma mulher, quando você dá a ela tudo o que ela pede, quando você elimina cirurgicamente todo o desafio, toda a incerteza, todo o mistério e todo o espaço para ela investir na relação, você não criou um paraíso romântico. Você acabou de construir um museu. Tudo lá dentro é bonito, tudo é seguro, tudo é bem cuidado, mas absolutamente nada lá dentro está vivo. Os seres humanos precisam de tensão da mesma forma que os músculos precisam de resistência debaixo de uma barra de ferro. Sem o peso, sem a resistência, o músculo atrofia e vira flacidez. Sem a tensão, o desejo seca e morre. Isso não é um defeito de caráter nas mulheres, isso não é maldade, isso é o design da máquina humana. E tentar lutar contra isso sendo o cara legal que facilita tudo é como tentar dar socos na força da gravidade. Você pode pular o mais alto que conseguir, mas você vai cair com a cara no chão de qualquer jeito. O homem que dá tudo para uma mulher
que sufoca ela com mensagens de bom dia, presentes e atenção irrestrita, está, na verdade, operando a partir do mais puro terror. Ele tem pavor do abandono. Ele cria uma ilusão na própria cabeça de que, se ele construir uma gaiola de ouro tão confortável e sem atritos, ela nunca terá motivos para voar para longe. Mas o que ele realmente está fazendo é drenando todo o oxigênio do ambiente. O desejo não sobrevive no vácuo. O desejo mora na fricção. A fricção é aquele espaço escuro e instigante entre o "eu quero muito esse homem" e o "eu não tenho certeza absoluta se ele é 100% meu". No momento em que você preenche esse espaço de incerteza com garantias absolutas, o ato de querer entra em colapso. O estoicismo nos fala sobre a premeditação dos males, o ato de visualizar a perda para não nos apegarmos de forma doentia às coisas transitórias. Quando você entende que ela pode ir embora a qualquer momento e que a sua vida vai continuar inabalável se ela for, você para de tentar suborná-la com facilidades. Maquiavel observou essa mesma dinâmica apodrecer reinos inteiros. Um príncipe que dava aos seus súditos liberdade absoluta, impostos baixíssimos e nenhuma exigência de dever, inevitavelmente acabava governando uma população preguiçosa, mimada, fraca e profundamente ingrata. Não porque aquelas pessoas nasceram com a alma podre, mas porque a facilidade extrema gera a presunção e o sentimento de que o mundo te deve alguma coisa. A natureza humana se degenera na ausência de cobrança. Compare isso com o líder que exigia sacrifícios do seu povo. Aquele que impunha padrões de excelência, disciplina rigorosa e deveres difíceis. As pessoas reclamavam? Sim. Elas resmungavam pelos cantos? Com certeza. Mas elas reverenciavam esse homem. Elas sentiam no próprio sangue que faziam parte de um império que tinha valor. Porque quando você exige algo difícil de alguém, você está enviando uma mensagem subliminar de que você enxerga que aquela pessoa tem capacidade para entregar grandeza. E esse reconhecimento de valor, paradoxalmente, forja uma lealdade 1000 vezes mais profunda do que um baú cheio de ouro já conseguiu comprar. Na sua vida amorosa, isso se traduz em uma regra que vai contra tudo o que os filmes românticos te ensinaram. Não tente fazer a vida da sua mulher perfeitamente fácil e sem problemas. Tente fazer a vida dela profunda e significativa. Desafie essa mulher. Inspire ela através das suas próprias ações. Cobre dela padrões morais e comportamentais elevados. Espere que ela invista tempo, energia e lealdade na mesma proporção. Não estou falando de submissão forçada ou de tratá-la como uma serva. Isso é papel de tiranos fracos. Eu estou falando de crescimento conjunto. Porque um relacionamento onde você é o único arquiteto carregando as pedras e ela está apenas sentada no trono recebendo a brisa, não é uma parceria. É uma instituição de caridade. E preste muita atenção nisso. Ninguém, absolutamente ninguém, se apaixona pelo próprio doador de esmolas. Aqui é onde nós precisamos cavar muito mais fundo na estrutura da sua mente. Porque absolutamente tudo o que eu joguei na sua cara, até este exato segundo, diz respeito ao seu comportamento externo, a forma como você age, a forma como você se porta, a imagem que você projeta para o mundo. Mas Maquiavel, apesar de toda a sua reputação histórica como um mestre do cinismo e da manipulação, compreendia algo colossal que a esmagadora maioria das pessoas que o citam na internet, hoje em dia, ignora completamente. A máscara de poder só funciona se existir um rosto real e substancial por trás dela. No capítulo 15 de O Príncipe, ele reconhece que o abismo entre a forma como os homens de fato vivem e a forma como eles deveriam viver é gigantesco. E ele não está comemorando essa tragédia, ele está apenas mapeando o terreno. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele adoraria que o mundo recompensasse a bondade pura e a inocência,
mas a realidade nua e crua é que o mundo devora os inocentes. Então, ele te ensina como navegar na selva da realidade, enquanto você preserva a única coisa que realmente importa. E o que importava para ele, o que transborda em cada linha que ele escreveu, é a substância, a profundidade, a arquitetura interior de um homem. Uma estrutura tão densa que técnica nenhuma de sedução consegue falsificar e tática nenhuma consegue substituir. O imperador estoico Marco Aurélio escreveu em suas meditações uma ordem clara para si mesmo. Pare de debater sobre o que um homem bom deve ser e simplesmente seja um. Você pode passar anos memorizando como manter um contato visual intimidador. Você pode ensaiar pausas dramáticas antes de responder a uma pergunta. Você pode aprender a estufar o peito, colocar os ombros para trás e alinhar o queixo. Tudo isso é útil, tudo isso é perfumaria na superfície. E tudo isso é completamente irrelevante e patético se o homem que veste essas armaduras comportamentais for oco por dentro. Muitos caras acreditam piamente na mentira de fingir até conseguir, achando que se imitarem um homem forte, magicamente se tornarão um. O problema é que a mulher vai ser atraída pela sua máscara inicial, porque todo ser humano reage instintivamente a uma boa apresentação. Mas preste atenção, elas não ficam pela máscara. Nenhuma mulher fica. Elas ficam pelo rosto que sustenta a máscara. E se esse rosto estiver vazio, se não houver profundidade intelectual genuína, se não houver maturidade emocional para suportar uma crise, se não houver paixão real pelo próprio trabalho, o feitiço quebra. A atração que ela sentia não apenas desaparece, ela apodrece e se transforma em um ressentimento amargo. Porque no fundo, ela se sente enganada. Ela comprou um livro por causa de uma capa fascinante. E quando chegou em casa e abriu, descobriu que todas as páginas estavam em branco. Maquiavel respeitava e temia os homens que possuíam tanto a aparência quanto a substância. Homens que podiam jogar o jogo implacável do poder sem perder a própria alma no processo. E esse é o verdadeiro trabalho brutal que você precisa fazer. Não é aprender frases de efeito para abordar mulheres na rua. Não é decorar truques baratos de linguagem corporal que você viu em um vídeo qualquer. O trabalho real é ler avidamente, é pensar profundamente sobre o mundo, é ter a coragem de confrontar as suas próprias falhas e as suas próprias covardias em frente ao espelho, sem desviar o olhar. É desenvolver opiniões sólidas, baseadas em evidências concretas e não no seu ego inflado. É se tornar o tipo raro de homem que consegue sentar em uma mesa com o presidente de uma empresa bilionária ou com o pedreiro que está construindo o seu muro e manter uma conversa de igual para igual, uma conversa que tenha peso. Esse tipo de profundidade não precisa gritar para ser notada. Ela vibra silenciosamente. Ela ronca como um motor potente o tempo todo. E qualquer pessoa que se aproxime de você sente essa vibração nos ossos, mesmo que não consiga explicar o motivo. As mulheres chamam isso de presença masculina. Maquiavel chamaria isso de a união perfeita entre a força e a inteligência, entre a ação e a sabedoria. E essa é a única coisa neste planeta que nunca, jamais sai de moda. Se você já usou uma máscara para tentar impressionar alguém e sentiu o peso esmagador de sustentar uma mentira, digite a palavra verdade nos comentários. Reconhecer a farsa é o primeiro passo para a autenticidade estoica. Nós já circulamos essa fogueira por tempo suficiente. Agora eu vou entregar a verdade absoluta e impiedosa nas suas mãos, sem nenhum filtro. A única coisa no universo que as mulheres não conseguem resistir é um homem que elas não conseguem reduzir. Um homem que não pode, de forma alguma, ser reduzido ao desejo desesperado que ele sente por elas.
Um homem que não pode ser resumido ao seu cargo em uma empresa ou ao saldo da sua conta bancária. Um homem que não pode ser rotulado por uma única emoção, por um único papel social ou por um padrão previsível que qualquer um consegue ler a quilômetros de distância. Um homem que contém multidões dentro de si, galáxias inteiras de interesses e propósitos, e que não tem a menor pressa de exibir tudo isso na vitrine para ganhar aplausos. Maquiavel gastou a sua sanidade e a sua liberdade estudando homens que simplesmente não podiam ser enjaulados em conceitos simples. Líderes que se adaptavam à tempestade sem perder a sua essência. Estrategistas que mudavam de tática militar, mas que preferiam morrer a abandonar o objetivo final. Pensadores que conseguiam carregar contradições brutais na mente sem desmoronar sob a tensão psicológica. Esses homens o fascinavam profundamente, e eles fascinavam as mulheres que orbitavam ao redor deles exatamente pelos mesmos motivos. Porque um homem que não pode ser reduzido e compreendido em 5 minutos é um homem que não pode ser controlado. E um homem que não pode ser controlado deve, obrigatoriamente, ser respeitado. E o homem que impõe respeito inegociável se torna, quase por consequência natural, um homem intensamente desejado. Não se engane, isso não é sobre tentar ser complicado só por esporte. Não é sobre fingir ser um cara misterioso e calado em uma festa como se fosse uma performance teatral barata. O estoicismo abomina a falsidade. É sobre ser genuinamente um homem de profundidade insondável. É sobre ter habilidades múltiplas, um mundo interior rico e blindado, pensamentos e ambições que às vezes surpreendem até você mesmo. É o tipo de homem que sabe consertar a fiação da própria casa, discutir filosofia antiga durante um jantar, sentar em absoluto e confortável silêncio por 1 hora sem surtar com a própria companhia, tomar uma decisão de vida ou morte sob pressão extrema sem piscar, e ainda assim ter a leveza de rir de si mesmo quando derrama café na própria camisa. Essa amplitude de caráter, essa recusa absoluta em ser colocada dentro de uma caixa limitante, é isso que vicia a mente feminina. Não porque você está executando uma estratégia maquiavélica de manipulação invisível, mas porque essa amplitude sinaliza a única coisa que toda mulher, no fundo de suas raízes evolutivas mais profundas, está caçando de forma implacável. Elas buscam um homem que esteja 100% vivo. E a tragédia moderna é que a imensa maioria dos homens não está. Eles são zumbis. Eles estão vivos pela metade, apenas cumprindo tabela, seguindo roteiros sociais impostos por outras pessoas, repetindo padrões de submissão que herdaram de pais ausentes ou fracos. Eles estão respirando oxigênio, sim, mas o espírito deles morreu há muitos anos atrás. Eles acham que essa dormência na alma é o estado normal das coisas. Eles acham que a rotina esmagadora é sinal de maturidade. Eles confundem a ausência de um fogo interno com a presença de estabilidade. Se Sêneca ou Maquiavel pudessem andar pelas ruas hoje, eles agarrariam esses zumbis pelo colarinho, dariam um tapa no rosto de cada um e gritariam para que acordassem. Eles diriam que a fortuna esmaga os passivos e entrega o mundo nas mãos dos audaciosos. O seu sofá macio e a sua vida sem riscos são o seu caixão sendo construído em tempo real. Levante-se. Construa alguma coisa. Quebre alguma coisa. Torne-se alguém de quem você mesmo sentiria orgulho de caminhar ao lado. O relógio está correndo. A areia da ampulheta não para de cair. E eu garanto a você que o mundo não derrama uma única lágrima por homens que jogaram no modo seguro e morreram sem deixar uma marca. Então, é exatamente aqui que eu deixo você, de pé, diante da mesma bifurcação fria que todo homem eventualmente encontra na vida se ele viver tempo suficiente. Uma das estradas é extremamente familiar. É a estrada larga,
pavimentada com a conformidade, com a necessidade de agradar os outros, com a esperança desesperada e patética de que, se você for apenas um cara bom o suficiente, quieto o suficiente, prestativo e complacente o suficiente, alguém lá em cima, ou alguma mulher, finalmente vai olhar para você e reconhecer o seu valor. Essa estrada está abarrotada. Milhões de homens estão caminhando por ela agora mesmo, de cabeças baixas, arrastando os pés, olhando para o chão e se perguntando amargamente por que nada nunca muda. A outra estrada não tem pavimentação nenhuma. É pura terra, pedras pontiagudas, escuridão e uma incerteza que gela a espinha. É o caminho estoico. Esse caminho exige que você defina a si mesmo antes que a sociedade tente colocar um rótulo no seu peito. Ele exige que você construa uma vida tão magnética, tão violenta em seu propósito, que você nunca mais precise da aprovação de ninguém para sentir que o seu sangue está bombeando. Ele pede que você seja forte o suficiente para ser gentil quando necessário, seguro o suficiente para não precisar gritar, e disciplinado o suficiente para virar as costas e ir embora de qualquer coisa, de qualquer lugar, e de qualquer mulher que não atenda aos seus padrões inegociáveis. Não importa o quanto isso sangre e doa no primeiro momento. Maquiavel caminhou por essa segunda estrada. Ele fez isso sozinho, no exílio, no meio da lama, sem nada nas mãos, a não ser a própria mente afiada e a sua honestidade brutal. E foi a partir daquela estrada de terra e isolamento que ele conseguiu enxergar verdades absolutas que homens sentados em tronos de ouro, cercados por exércitos inteiros, eram cegos demais para ver. A única coisa que as mulheres não conseguem resistir não é um truque de mágica, não é um atalho, não é algo que você possa comprar na internet, pegar emprestado do seu amigo ou fingir em uma festa. É um homem que tomou a decisão consciente de ser completo sob os seus próprios termos. Um homem que olhou para a realidade esmagadora do mundo, não desviou os olhos de medo e decidiu bater de frente com ela. Plenamente, bagunçadamente, passionalmente, sem pedir desculpas por existir. Um homem que preferiria 1000 vezes estar sozinho e ser respeitado por si mesmo, do que ser adorado e bajulado, mas ser oco por dentro. Torne-se esse homem. Não faça isso por ela. Faça isso pela sua própria vida. Faça por você. Porque quando você se constrói para si mesmo, ela aparece. Ela sempre aparece. Não porque você implorou aos céus, mas porque a maldita gravidade funciona. E um homem com uma massa intelectual e espiritual tão densa assim, simplesmente não pode ser ignorado. Se essa mensagem quebrou as suas correntes e te acertou de um jeito diferente, mostre que você não é mais um no meio da multidão. Inscreva-se agora no canal Estoico Cru e junte-se aos fortes. Faça parte do nosso clube de membros se você quer o conhecimento que a maioria não suporta ouvir. E se você conhece algum amigo que está caminhando como um zumbi pela vida, sendo esmagado silenciosamente, seja homem o suficiente para enviar este vídeo para ele. Considere isso como o despertador que ele precisava antes que seja tarde demais. Nós voltaremos a conversar muito em breve. Fique implacável.